Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas estão em Israel. A viagem deve terminar sexta-feira, depois de amanhã. E ontem houve um encontro com Netanyahu. E o Caiado decidiu, então, pedir desculpas. Dizia ele que era em nome do povo brasileiro. E, claro, é sempre preciso, quando alguém diz isso, que fala em nome do povo brasileiro, é sempre preciso saber onde está a autoridade delegada, né, para falar em nome do povo brasileiro. Não há a menor dúvida que não basta alguém dizer estou falando em nome de fulano, de Beltrano, ou de toda uma coletividade, ou de todo um país. É preciso ter autoridade para isso. Uma autoridade que só pode ser delegada por aquele que é apontado como o representado, no caso, o povo brasileiro, que estaria, então, representado no pedido de desculpas do Ronaldo Caiado. Ele disse que pediu desculpas por aquilo que foi dito pelo Lula lá no encontro do Lula com dirigentes da Unidade Africana, quando o Lula acusou o governo israelense de um massacre e houve aquela comparação sobre a qual já falamos, etc. Quando ele diz isso, nunca aconteceu, isso é um genocídio, nunca aconteceu algo assim. Aí ele fala, a não ser quando Hitler decidiu matar judeus, né? E é claro que o Lula errou quando disse que nunca havia acontecido, já aconteceu, inclusive neste século, já aconteceu no século passado. Aliás, tivemos já no início do século XX um genocídio feito no sudoeste da África pela Alemanha. A Alemanha, então, imperial, a monarquia imperial, e realizou uma matança como antes os belgas fizeram no que hoje chamamos de República Democrática do Congo, né, o antigo Zaire, e que já foi o Congo belga. Então os massacres ocorreram, geralmente potências massacrando povos fracos, povos que não tem como se defender. Também aí há uma clara covardia na ação. Outra coisa é que esse pedido de desculpas que o Caiado julga ou arvorou a dizer que era em nome do povo brasileiro, e obviamente ele não tem autoridade para isso, mas esse pedido de desculpas, ele não é especificamente em relação à comparação errada feita pelo Lula. Porque o nazismo é uma outra coisa. O nazismo não tinha a morte como instrumento. O nazismo tinha a morte como um pilar, como uma coluna das suas diversas colunas ideológicas. Uma delas era a morte, o extermínio de judeus, principalmente, mas também de ciganos, de deficientes e até daqueles que eram identificados como comunistas, fosse qual fosse o critério para essa identificação. Mas isso não apaga o fato de a comparação ser errada, não apaga o fato de que Israel está cometendo crimes na faixa de Gaza. Não apaga o fato de que é o governo de Netanyahu, não é o povo judeu. Até porque a comparação errada foi feita em relação ao governo de Netanyahu e não ao povo judeu. E também porque
as denúncias que estão sendo feitas, como a apresentada pela África do Sul na Corte Internacional de Haia, e o fato de que nos Estados Unidos já há líderes parlamentares e também gente do Departamento de Estado dizendo que Israel precisa fazer uma eleição, que o governo de Netanyahu perdeu legitimidade. E dentro de Israel há manifestações diárias pedindo a renúncia de Benjamin Netanyahu. O que está acontecendo em Gaza, e claro, o governo israelense insiste que é uma ação contra o Hamas, é uma guerra contra o Hamas. Não, o Hamas está sendo atingido como efeito colateral. E, ideologicamente, o Hamas se fortalece. Porque o resultado desta ação será ódio, ressentimento. Isso atravessará gerações e produzirá novos grupos como o Hamas, com o nome de Hamas ou qualquer outro nome. Mas o que essa ação irá parir é ressentimento, ódio e o ambiente propício para o surgimento de novos grupos com a mesma visão, mesma tática, mesma estratégia, mesmo conceito, mesma ideologia do Hamas. O Hamas está sendo atingido como um efeito colateral. Atingir o Hamas virou um efeito colateral de uma ação que está alcançando diretamente e devastando o povo árabe que vive na faixa de Gaza. Já são quase 32 mortes, 32 mil mortes. Já são quase 32 mil mortes. A maioria delas, a maioria das vítimas, mulheres e crianças, e a maioria deste grupo de mulheres e crianças, crianças, inclusive bebês. Morte por ação direta das forças de defesa de Israel, morte provocada pela fome, por doenças, inclusive há casos de cólera. Há um surto de sarna, há uma peste de piolhos. Grande parte da população foi deslocada do norte e do centro para o sul, particularmente para duas cidades, Khan Yunis e Rafah. E depois de deslocados, dizendo saiam do norte, saiam do centro, porque iremos agir. Simplesmente é o anúncio de que agora é hora de atacar o sul. Sem que as pessoas possam voltar para o centro, para o norte. Elas vão para onde? Mais ao sul. É o Sinai, é território egípcio, que, aliás, embora tenha anunciado que se prepara para a montagem de um acampamento de refugiados, um gigantesco acampamento, reforçou o seu muro na fronteira com Gaza. Então, não dá para essa gente entrar no Egito. Até porque o Egito tem o receio de que muitos militantes do Hamas, seja da organização civil, seja das brigadas Al-Qassam, que é o braço militar,
e também o pessoal do Jihad Islâmico, que essa gente também se desloque para o Egito. E o governo egípcio atual é inimigo do Hamas, até porque o governo egípcio atual é inimigo da Irmandade Muçulmana. E foi da Irmandade Muçulmana que nasceu o Hamas. Então não podem ir mais ao sul, não podem se dirigir ao sul. É o Egito, é a fronteira, é o muro. Não podem ir para o norte ou para o leste, porque é Israel. Não podem entrar em Israel. E o oeste é o mar Mediterrâneo. Não há para onde ir. Sem comida suficiente, afinal de contas, Rafa é uma cidade onde habitavam 255 mil pessoas e agora há 1.500.000 pessoas, em números arredondados, em Rafa. 1.500.000 pessoas. E não há comida suficiente, não há água potável. Há muitas doenças que estão surgindo porque as pessoas bebem uma água que não é potável. Água salgada. Não há combustível para acionar o processo de dessalinização da água. E purificadores de água, que, por exemplo, o Brasil enviou, ficaram retidos na fronteira, não puderam entrar. Aquela carga foi vetada. Há amputações sem anestesia. Não há anestesia. Atendimento hospitalar, e é óbvio que a demanda é gigantesca, tal o número de feridos, além de mulheres grávidas que precisam desse tipo de socorro, gente que está doente, gente que tem doenças crônicas e não há mais medicamento. E os hospitais fazem um atendimento precário, além de serem alvo constante de ações militares, ações que carregam o argumento de que lá estão escondidos os militantes do Hamas, como agora voltou a acontecer em um hospital no norte de Gaza, na faixa de Gaza. Já os bombardeios iniciais provocaram muitas vítimas inocentes. Gente que não é do Hamas. Gente que apenas foi atacada porque vive na faixa de Gaza. Alguns ministros do governo Netanyahu, e ainda que isso não seja levado à frente, é uma demonstração, uma exibição do que é o governo Netanyahu. Alguns ministros defendem abertamente a remoção da população da faixa de Gaza. Ou a volta da ocupação pura e simples da faixa de Gaza por Israel. Israel deixou a faixa de Gaza em 2005. Houve a eleição em 2006, vencida pelo Hamas, houve uma vitória eleitoral. E depois, em 2007, a expulsão da gente do Fatah, que é o partido majoritário na Autoridade Palestina. Então, voltar a ocupar Gaza, mas o que é? Uma ocupação militar? Um controle de um gigantesco acampamento? Ou é uma reocupação
que passará depois a ter características como a da Cisjordânia, características exatamente iguais às da Cisjordânia, ou seja, com autorização e financiamento para assentamentos judaicos na faixa de Gaza. Então seria um retorno à situação anterior a 2005. Só que aí, não um retorno acanhado, constrangido, mas franco, aberto, sempre com a ideia de que aquilo faz parte ainda de uma resposta ao Hamas. Faz parte da movimentação militar, política, estratégica para destruir o Hamas. Que sairá muito enfraquecido. O Hamas tem, na verdade, atuado muito mais em células. A conexão entre essas células está quebrada. Muitos líderes de campo morreram, mas há as lideranças no exterior. E a ação de Israel vai provocar o ambiente propício para o surgimento de novos grupos, para que muitos jovens se apresentem como voluntários, porque sua família foi destruída, sua casa foi derrubada, ele já não tem nada, a não ser ódio e ressentimento. Então, quando Caiado e Tarcísio vão até Israel, é um ato político. Os dois têm tratado publicamente essa visita de maneira diferente entre si. Caiado fala da solidariedade ao povo judeu, a Israel, ao governo Netanyahu, e são coisas distintas. Tarcísio diz que Israel tem parcerias com o Estado de São Paulo, parcerias técnicas, há equipamentos que são importados de Israel, e, portanto, é uma visita de um governador de um Estado que tem negócios com aquele país. Não é. Porque a importância, o peso e o significado de uma visita, essas coisas são definidas pelas circunstâncias. Neste momento, nesta circunstância, a visita a Netanyahu é um ato de apoio ao que ele está fazendo. E assim como Ronaldo Caiado disse que uma coisa é Lula, outra coisa é o povo brasileiro, por analogia, Caiado, o povo judeu é uma coisa, o governo Netanyahu é outra. Não se trata do povo judeu. O povo judeu, inclusive, não só tem ressalvas, como vale notar, rabinos ortodoxos nem sequer aceitam a ideia do sionismo. Eles distinguem claramente o judaísmo do sionismo. O sionismo como uma ideologia nacionalista, uma ideologia política, com critérios específicos de classificação racial, já que a ideia é um Estado judaico, não é apenas um Estado de Israel, mas um Estado judaico. E isso está, inclusive, estabelecido em lei, pela chamada Lei da Nação. Ela formaliza, normatiza
e passa a ser preceito legal aquilo que era defendido ideologicamente pelo movimento sionista, desde sua origem no século XIX. E muitos rabinos não apenas se opõem ao sionismo, mas a qualquer governo que não seja, na visão do rabino, estabelecido por Deus, porque isto é Israel. Israel nasce de uma promessa de Deus a Abraão, o homem que saiu de Ur, dos caldeus, o pai de árabes e judeus, pai de Ismael, que dá origem aos árabes, pai de Isaac, que dá origem a Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel. Então, Israel nasce de uma promessa. E o Estado de Israel só faz sentido nessa visão dos rabinos como terra santa, santa no sentido exato da palavra, de terra separada. Não é a terra dos gentios, dos incrédulos, dos idólatras. É a terra do povo de Deus, do povo do Senhor. E o cristão sabe que Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa, é a realização dessa promessa, que tudo aquilo é uma tipificação para algo muito maior, que é a salvação humana, a salvação do homem. Deus se fazendo homem para morrer no lugar do homem. E aquilo vem então que Paulo, benjamita, chamava de a Israel de Deus. Então, esse vínculo entre cristãos e Israel, ele é óbvio, ele é bíblico. Mas as pessoas não devem confundir o Israel de Deus, o povo separado, a terra separada, de um governo laico. Mas não é nem laico. Laico seria uma exceção. Governo secular. Governo que nada tem a ver com os princípios bíblicos. Um governo que tem de ser avaliado como qualquer governo. Não é diferente por ser de Israel. Se ele comete crimes, ele é criminoso, como qualquer governo que comete crimes. Mas esse vínculo move também os políticos. Tarcísio e Caiado sabem que a visita deles não tem nenhuma repercussão internacional, nenhum efeito internacional, nada. Talvez o Netanyahu, a esta altura, já tenha se esquecido do nome deles. Não tem nenhum efeito internacional, nada. É para o público brasileiro. Caiado pensando cada dia mais na eleição presidencial de 26 e querendo o espólio eleitoral de Bolsonaro. Querendo ser o representante dos eleitores de Bolsonaro na disputa em 2026. Além, claro, de, por não ser o próprio Bolsonaro, de tentar avançar sobre outras faixas do eleitorado. E Tarcísio provavelmente trabalha hoje com a ideia de reeleição, de tentar a reeleição. Isso independe inteiramente da PEC que acabaria com a reeleição, porque isso só teria valor a partir de 2030. Então isso nada alteraria eventuais planos do Tarcísio de Freitas de tentar a reeleição. Mas, logo que houve aquele ato do Bolsonaro na Paulista, no dia 25 de fevereiro, não é isso? A pesquisa feita imediatamente depois, com quem estava ali, ou seja, um eleitorado
obviamente, do Bolsonaro, colocava o Tarcísio como o nome adequado caso o Bolsonaro não possa concorrer à presidência. E com uma vantagem muito grande sobre a segunda colocada, que era a Michele Bolsonaro. Então é óbvio que isso chegou ao Tarcísio. Por enquanto, talvez até sendo bem realista, ele fale, não, vou trabalhar com a ideia da reeleição. As circunstâncias podem fazer com que os planos mudem e eu opte pela disputa presidencial. Mas ele está trabalhando com a ideia. Então ele e Caiado não são agora, hoje, concorrentes. Mas estão ambos lá, muito menos do que para visitar Netanyahu, para visitar o presidente Herzog. E muito mais para gravar vídeos para o público brasileiro, para os eleitores brasileiros. Só que eles precisam entender isso. Não foi uma visita a todo o povo judeu. E não foi uma visita a todo o povo de Israel. Porque a sociedade israelense, como qualquer sociedade saudável, ela tem quem apoie e quem é contra o governo. Quem apoia e quem é contra. Quem quer a manutenção, a permanência e quem quer a convocação imediata de eleições. É uma sociedade saudável, então é assim. A visita foi a Netanyahu. E isso significa uma expressão de apoio ao que ele está fazendo. E ontem a própria ONU se manifestou dizendo, olha, impedir a chegada de ajuda humanitária configura crime de guerra. O que está acontecendo em Gaza é uma tragédia, mas não uma tragédia provocada por acontecimentos naturais. Não é um terremoto, não é um tsunami, não é um meteoro que caiu. É uma ação humana, a ação de um governo, não de um povo. E foi a esse governo que Caiado e Tarcísio prestaram solidariedade. Não percebem que esse apoio será traduzido como um apoio também ao que está acontecendo em Gaza, um apoio à ação ordenada por Netanyahu? E não sabem eles o que está acontecendo em Gaza? E na Cisjordânia, hein? A Cisjordânia, claro, hoje no noticiário está deslocada pelo que está acontecendo em Gaza. Mas o que está acontecendo na Cisjordânia, com prisões arbitrárias, sem acusação formal, mortes de adolescentes desarmados, tidos como suspeitos. Ora, nenhum país pode ser considerado democrático e sob o Estado de Direito se não há devido processo legal, se o julgamento não precede a punição. Quando a punição precede o julgamento, onde está o Estado de Direito? Mas em Gaza, a questão já não é essa. Seria ridículo discutirmos se há expressões de Estado de Direito hoje em Gaza. Há um massacre que está atingindo diretamente a população civil, os árabes da faixa de Gaza. E, claro, atingindo o Hamas, mas como efeito colateral, não o inverso. Um ataque ao Hamas, mas que, infelizmente, tem efeitos colaterais com morte de inocentes. Não. O que está ocorrendo é que o ataque ao Hamas virou um efeito colateral.
tem sido um ataque ao povo de Gaza, à sua vida. As suas casas. E aquele negócio, olha, sai em 30 minutos, tá vendo? Eu avisei. Avisos pela internet, porque já não há internet ali. Panfletos. Mesmo que encontrado, o sujeito vai ter ali 15 minutos para sair correndo, deixando sua vida para trás. Sem nenhuma condição material de reconstruí-la. Israel, como povo bíblico, é de fato o povo santo, o povo separado, a terra santa. E Cristo é a realização dessa promessa. É isso que deve ser considerado, e não um governo secular que faz parte de um amplo movimento ideológico, nacionalista, racial, político. E, por fim, assim como os rabinos têm alertado, entre os mandamentos dados a Moisés e que estão ali no Êxodo, no sair do Egito em direção ao deserto e depois em direção a Canaã, entre os 10 mandamentos está: não matarás. Meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan, fica sempre disponível em podcast. É só acessar, pesquisar ali, na verdade, por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito. Tá no Spotify, tá no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. Em todos os agregadores você encontra o conteúdo, o comentário, o tema de abertura do Cláudio Zaidan. A gente vai para um rapidíssimo